lembrança da fé. E primeiro, na avó de Timóteo. Segundo, na mãe de Timóteo. Terceiro, em Timóteo. Diga glória a Deus. E não era qualquer fé. Era uma fé genuína, uma fé verdadeira. Não era uma fé fake, não era uma fé falsa, era uma fé verdadeira. Então eu quero profetizar que vai haver uma fé verdadeira na sua vida, na vida dos seus filhos, dos seus netos e de toda a sua descendência. A sua descendência será conhecida como uma descendência de fé. Afinal de contas, nós somos filhos de Abraão na fé. Amém? Abraão é o nosso pai na fé. A Bíblia diz que Abraão foi justificado diante de Deus pela sua fé em Cristo Jesus. Diga para o seu irmão: você é bonita. Dê um elogio aí. Se for um irmão, você é bonito. Você é bonito. Diga: você também é trabalhador, trabalhadora. Você é alegre, irmão João. Vaidoso. Quais são mais as qualidades que o seu irmão tem? Tem uma família linda. Mas diga para ele, para ela: nada disso, diga, nada disso te justifica diante de Deus. O que nos justifica é a nossa fé em Cristo Jesus. Então, esta família, a família de Timóteo, ou a vida de Timóteo foi marcada pela vida dessas mulheres, porque o pai de Timóteo era um homem grego, era um homem ímpio, não era um homem da cultura judaica, porque essas mulheres aqui, elas já tinham a palavra, a lei de Deus em seus corações, porque elas vinham dessa cultura judaica, que tem um hábito de ler, de estudar, de esmiuçar as escrituras. E aí tudo indica que elas recebeu a revelação de Jesus Cristo através da vida do apóstolo Paulo. Elas e Timóteo aceitaram a fé em Cristo Jesus, porque nós sabemos que tem pessoas assim, que ainda não fizeram uma confissão por Cristo, mas são pessoas que leem a Bíblia, são pessoas que oram, são pessoas generosas, né? Como Cornélio, que só precisava que alguém pregasse Jesus para ele e para a família, para dizer: sim, eu quero servir o Senhor. Então tem pessoas aí que já têm o temor do Senhor, mesmo ainda não tendo confessado Jesus como Senhor das suas vidas. Era o caso dessas mulheres. Mas através da visita do apóstolo Paulo, esta família, que já era uma família que tinha uma identidade de fé em Deus, recebeu a salvação em Cristo Jesus. E aí quando Timóteo teve um encontro com o Senhor Jesus, no versículo 6 diz: por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. E aí, através do apóstolo Paulo, ele recebeu o dom ministerial, o dom para ser um obreiro do Senhor, para ser um pastor do Senhor. Só que esse dom estava adormecido. Por isso Paulo disse: te peço, te motivo que você acorde, que você desperte o dom que é em ti. Eu quero lhe dizer, quando você aceitou Jesus e na sua caminhada com o Senhor, seus líderes espirituais impuseram as mãos sobre a sua vida e dons espirituais foram liberados sobre a sua vida. Dons também ministeriais. Diga eu tenho dons naturais, né? Por exemplo, o dom da culinária, né? O povo aqui da Shalom mesmo arrebenta na cozinha, gente. A glória de Deus. Ontem eu comi um bolo de milho feito por Nil. Eu falei: por isso que os meninos de lá de casa ficam fazendo bullying comigo, porque quando eu como uma coisa dessa diferenciada, eu digo: eu nunca comi um negócio tão bom como esse. Então eu nunca tinha comido um bolo de milho, verdadeiramente um bolo de milho como aquele, tão maravilhoso. Então nós recebemos dons naturais. Dons naturais.
mas nós também recebemos dons espirituais. Olha, palavra de conhecimento. Às vezes, eu não sei se alguém já foi usado por Deus para lhe trazer uma palavra de conhecimento, ou você já foi usado ou usada por Deus para liberar uma palavra de conhecimento. Por exemplo, isso acontece muito comigo quando eu estou em outra igreja. E eu acho que às vezes eu fico meia presa aqui para não dizer assim, a pastora está fazendo chover no molhado, está falando do que ela sabe. Mas às vezes eu estou em alguma igreja assim que não é a minha, e aí eu começo a orar pela pessoa. E aí o Senhor me dá uma palavra de conhecimento, ou seja, uma palavra acerca de algo que está acontecendo na vida daquela pessoa que eu não sei. Por exemplo, eu fui orar por uma moça, e aí quando eu orei por ela, ela caiu. Eu falei para ela, o Senhor está lhe dando agora um útero novo, um útero de criança. Toda enfermidade no seu útero está sendo tirada agora. E aquela mulher, ela estava internada, tinha saído do internamento, né? E aí veio para o culto pela fé, estava tendo um problema de hemorragia, estava um problema sério no útero. E ali Deus me deu uma palavra de conhecimento, ou seja, eu não sabia, eu não conhecia a situação dela. Mas Deus, que conhece todas as coisas e que dá dons aos homens, Ele me usou com aquela palavra. E então essa é a palavra de conhecimento, é o dom. E a palavra de sabedoria é quando Deus lhe dá a palavra de conhecimento, Ele lhe diz o que está acontecendo e Ele lhe diz o que a pessoa deve fazer a partir daquele momento que você fala o que ela está passando. Quem me entendeu? Uma vez eu fui numa igreja aqui na cidade. E aí Deus me deu uma palavra de conhecimento. E eu falei para uma moça, chamei ela à frente. Chamei muitas pessoas à frente. Vem à frente que eu quero orar por você. Aí foi quase a igreja toda, ficaram alguns nos bancos. E aí eu disse para ela, a irmã, cheguei perto dela e disse assim, olha, esse namoro que você tá não é de Deus. E se a irmã insistir, vai ter sérios problemas. Então a direção do Senhor é que a irmã termine. Aí deu um B.O. brabo pra mim, viu? Porque ela contou pro namorado, que eu falei só pra ela. O namorado estava lá, porém sentado no banco. Aí ele veio. Aí os dois depois foram lá em casa falar comigo. Aí chegaram lá, bateram na porta, eu recebi. Não, os dois não, só ele. Aí eu quero falar com o pastor Josivaldo. Aí o Senhor disse. Aí eu falei com ele, olha, meu marido foi aqui. Na época a gente morava naquela rua interditada aqui da Palmeira, que desce ali, que está em frente ao fórum, né? Aquela rua ali. E aí eu disse assim, meu marido foi na padaria, mas já está vindo. É questão de 3 minutos. Não pode esperar aí. Ele, não, eu vou encontrar com ele. Eu vou subir e encontro com ele. Aí o Senhor disse, se ajeite, porque a conversa é toda com você. A conversa é toda com você. Aí eu tô na cozinha, fazendo de conta que desentendida, que não sei do que está acontecendo. Aí, né, o pastor entrou pela porta da cozinha, abriu a porta da sala, recebeu ele. Aí ele, amor, faz favor. Falei, eu já sei do que se trata. Aí ele, pastor, tal, falou só olhando para o pastor, querendo falar comigo, né? É porque eu sei que Deus usa mesmo, mas que tem muita profetada. Por aí tem, viu, pastor? Muita coisa que não é de Deus, que é do inimigo para destruir a nossa paz e a nossa alegria. Aí eu deixei ele falar, né? Abri o coração, tal. Eu falei, olha, irmão, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que ele fez. Para que o irmão saiba que Deus fez, Deus falou. Aí eu disse para ele, Deus diz isso da sua vida. Aí ele começou a chorar. Oh, pastor, é verdade. É tudo que ela está dizendo aí, pastor, é verdade. E assim, concluindo, né? A moça ficou chateada comigo. Ela trabalhava no departamento aqui, uma loja aqui da cidade, onde eu tinha o costume de comprar. E toda vez que eu chegava lá, ela estava de cara fechada comigo. Mas aí ela insistiu
ela insistiu, porque o Senhor me deu a palavra de conhecimento, falou que aquele namoro não era de Deus, e me deu a palavra de revelação, de sabedoria, que ela deveria terminar aquele relacionamento. Mas ela insistiu. Aí o homem brincou, sabe o que é brincar? Brincou com ela, com os sentimentos dela. Aí passou um tempo, ela mudou de trabalho. Aí quando eu estava já comprando naquele outro trabalho que ela estava, ela me encontrou: ô pastor, olha a situação assim, aconteceu isso, aquilo outro tal. Eu falei: ô minha irmã, Deus conhece o futuro, a gente só conhece o presente, mas Deus conhece o futuro. E eu sei que para a glória de Deus, esse moço, né, Deus usou tanto para abençoar o nosso ministério. Então assim, Deus faz isso. Deus faz isso, Deus dá dons, diga: Deus dá dons para a edificação de pessoas. Então, como o pastor sempre fala, se eu tenho o dom de cozinhar, não tem graça eu ficar cozinhando só para mim. A graça está em você cozinhar para servir outras pessoas. Então, o dom é para a gente servir outras pessoas, é para a edificação de outras pessoas. Então, Timóteo havia recebido um dom para servir a sua geração. Mas o que estava acontecendo? O dom dele estava adormecido. E aí Paulo chega, né, através de uma carta para exortar, diz: olha, desperta, acorda, esse dom que há em ti, ativa ele, bota ele em ação, bota ele em operação. Mas o que acontece? Timóteo, eu quero água, ele já tinha uma característica tendenciosa a uma pessoa temerosa ao que fala. Não tem gente que é assim, que é meio tímido para falar, né, as coisas que precisam ser ditas, até no meio da família. Tem pessoas que vê as coisas acontecendo no meio da família e vai deixando, tá? Igual aquela música de Martinho da Vila: deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? É o marido que vê a mulher se entortando e deixa. É a mulher que vê o marido se entortando e deixa. São os pais que veem os filhos se entortando e deixa. E vai fazendo de conta que está tudo mil maravilhas. Então Timóteo, ele tinha essa dificuldade para se posicionar. Obrigada, filha. Corretamente. Só que além dessa personalidade que ele tinha um outro agravante. Paulo, o seu líder espiritual, que havia ganhado ele para Jesus, estava preso. Tinha sido preso, levado preso em Roma por pregar o evangelho. Agora imagina a situação desse discípulo. Imagina o seu pastor sendo preso porque pregou o evangelho. E como você ficaria em pregar o evangelho e saber que a causa da prisão dele foi exatamente por pregar o evangelho? Será que você ficaria motivada para pregar o evangelho? Ou será que você ficaria com medo que a mesma coisa acontecesse a você? Eu acho que, né, de modo natural, né, a gente teria medo que a mesma coisa nos acontecesse. Foi o caso de Timóteo. E aí Paulo vem e dá esse texto aqui que a gente conhece muito, que é a minha cara. Porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Ele escreve para o seu discípulo: Timóteo, Deus não lhe deu o espírito de medo, não. Foi de coragem, foi de amor, foi de equilíbrio, de domínio próprio. Vamos lá. Então, queridos, às vezes acontecem situações na nossa vida que faz com que a gente adormeça aquilo que já é um presente de Deus. A palavra dom significa presente. Então Deus lhe deu alguns presentes, alguns dons. Dons fala de habilidade. Dom fala de capacidade. Então Deus já lhe deu alguns dons, algumas habilidades, algumas capacidades. Mas talvez você deixa lá guardadinho esse dom pelo medo. No caso de Timóteo, era o medo, né, de ser denunciado pela sociedade da época que ele estava pregando o evangelho, e ele ser preso também juntamente com Paulo. Mas nós,
o que faz com que a gente guarde o dom que Deus nos deu. Pode ser o medo das críticas. Meu Deus, a gente está vivendo numa sociedade que ama criticar. Às vezes eu vou lá no YouTube, ouço uma palavra de Deus, aí às vezes a gente vai nos comentários. Quando a gente chega nos comentários, são tantas críticas, eu digo, meu Deus, criticando o que aqui? Uma palavra dessa de Deus. Mas a gente vive numa geração de críticos. As pessoas vivem com esse foco para criticar a vida do outro, ou seja, é uma pessoa que não é bem resolvida, uma pessoa que não é centrada na sua vida, é uma pessoa que não tem um equilíbrio na sua vida, é uma pessoa que não tem paz na sua vida, que não tem alegria, que não tem plenitude, então ela vai viver a vida do outro. Se você vê alguém vivendo a vida do outro, é porque aquela pessoa está insatisfeita com a sua vida. Então é mais fácil eu colocar o foco na vida do outro, para ver se minha vida tem uma gracinha. Deixa eu comentar aqui, para ver se chega algum engraçado aqui para discordar da minha crítica. E para eu detonar e mostrar que eu estou sabendo o que eu estou dizendo. A gente vive numa sociedade assim, queridos, que vive para criticar os outros. E aí nós podemos ficar encurralados, amedrontados, desanimados para exercitar o dom que Deus nos deu, com medo da crítica ou da desaprovação dos homens. Mas nós não podemos nos esconder por nada. Amém? Nós não podemos negar o dom de Deus na nossa vida por nada. Diga para o seu irmão, sua irmã, diga, o Senhor não lhe deu espírito de medo. Diga, há um espírito que habita dentro de você. Esse espírito é o Espírito de Deus. E este espírito é o espírito de coragem. E outra coisa, esse espírito de medo, de intimidação, vem para nos aprisionar. Vem para nos aprisionar, para nos deixar atados ou paralisados. Você vê que Paulo, ele foi preso muitas vezes por pregar o evangelho, mas ele estava tão convicto do dom que Deus havia lhe confiado, do presente que Deus havia lhe confiado, de testemunhar de Jesus, que ele mesmo na prisão, ele não parava a boca. Ele continuava testemunhando do Senhor Jesus. E ele chega a dizer que as minhas prisões serviram para testemunho de toda casa pretoriana, né? Então, assim, muitas autoridades ouviram falar de Jesus através da vida de Paulo quando ele estava preso. Por isso a Bíblia diz, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, mesmo as coisas ruins que nos acontecem por amor ao Senhor, vai resultar no nosso bem. Veja bem, a Bíblia nos fala que os próprios irmãos de José foram eles, por inveja, que venderam José como escravo para o Egito. E aí depois que passou aquele tempo todo, né, José lá vivendo os perrengues lá no Egito, casa de Potifar, prisão, olha aí a prisão. E quando já tinha cerca de 13 anos, que tem aquela fome no mundo inteiro, e os irmãos, a família de José vão para o Egito buscar alimento, e José decide se revelar para os seus irmãos, diz, eu sou José, aquele que vocês venderam para o Egito. E aí eles, né, como queriam, né, chorar os perrengues lá, se lamentar. E aí José disse, esquece isso, não precisa justificar não. O mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. Então nós que servimos o Senhor, mesmo quando as pessoas maldosas, perversas, querem detonar a nossa vida, querem nos prejudicar, Deus faz com que aquela dor, aquelas lágrimas, aquele sofrimento, aquela vergonha, aquelas críticas, aquelas perseguições, transforme para o nosso bem, para o nosso crescimento. Diga glória a Deus.
Por isso a palavra de Deus diz: em Cristo nós somos mais que vencedores. Irmãos, é verdade que nós não somos masoquistas, que nós não gostamos de sofrer. Quem gosta de sofrer aqui? Quem gosta? Ai, que prova gostosa, pastor. Que delícia esse sofrimento. Falaram de mim, estou feliz. Quem gosta, gente? Quem fica feliz quando você vê que tem muita gente falando de você, falando mal de você? Quem fica feliz? Ninguém gosta. Pode ser alguém da sua própria família. Você fica, como diz o baiano, retada da vida. Que direito ele tem? Que direito ela tem de falar da minha vida? Mas a Bíblia diz que em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Porque às vezes a gente fica assim: meu Deus, parece que não vale a pena ser fiel ao Senhor, agradar o Senhor. Pensa, né, como José poderia ficar cheio de autopiedade e dizendo: o que foi que eu fiz contra esses irmãos para que eles fizessem isso comigo? Não fez nada, só sonhou. Diga para o seu irmão: você não precisa fazer nada de errado para as pessoas terem raiva de você. Basta você sonhar. Basta você exercitar os dons que Deus lhe deu. Basta você se destacar no meio da multidão. Pronto, acabou. É metido, é metida, só quer ser o tal, só quer ser a tal. Está se exibindo, está se amostrando, quer chamar atenção. É assim ou não é? É assim que acontece. Mas nós não podemos nos preocupar com aquilo que dizem ao nosso respeito. Porque ninguém fala de um mendigo. Tadinho do mendigo, precisando de ajuda, de uma comida, de uma roupa de frio nesse período, de uma casa para morar. E as pessoas passam que nem olham para o lado. Agora, se você passa ao lado de alguém bem vestido, de boa aparência, cheiroso, gente, que perfume é esse? Não é brasileiro, não. Nunca vi um cheiro desse. Meu Deus, tomou o lugar todo. É tu, fulano. É tu aí, sai cheirando todo mundo para achar de onde está vindo aquele perfume diferente. Então, o diferente é que faz a diferença. Eu digo sempre para os meus filhos: não quero ser igual a todo mundo. Não quero. Eu falei para minha filha agora, Sarinha, que ela foi para uma despedida lá do professor. E aí no final, né, quadrilha, todo mundo dançando, as colegas dela. Eu falei: fulana dançou, dançou. Falei: tu, só fiquei olhando. Eu falei: tu sabe que tu é de Jesus, né? Ela: oxe, mãe, de novo isso, eu sei e tal. Eu falei: sim, mas a gente tem que lembrar, né, para não esquecer. Lembrar a sua identidade. Aí eu falei para ela: pensa que você está querendo uma roupa. Aí você vai ao centro e você vê todo mundo vestido com aquela roupa. Você vai querer igual? Ela: eu não. Você quer um assim que você nunca viu ninguém vestido, uma coisa única, né? Ela: é. Eu falei: pois é, você é única. Você não é igual a todo mundo, minha filha. Você é diferente. Então, o diferente, ele vai ser notado. Mas o valor está em ser único. Aí falei para ela: quando a gente vai comprar uma roupa, uma peça, uma joia, se for único, tem um preço maior, porque é único, não tem outro igual. E a lojista, tá aqui, Kari, que é lojista, faz questão de dizer: olha, só veio essa peça, nessa cor, nesse tamanho, é peça única. É peça única. Ou seja, se é peça única, tem que ter, né? Eleva até o valor. Ah, porque tu não comprou mais? Meu número é G, não tinha mais, só tinha essa, tamanho M. Então, a gente tem que entender isso. O nosso valor está exatamente em sermos diferentes, em fazer a diferença. Não queira ser igual a todo mundo. Não queira ser igual a todas as mulheres, a todos os homens, a todas as crianças. Pô, gente, é uma mentira isso. Todos os homens são iguais. Mentira, gente. É mentira.
É mentira. Tem às vezes similaridades, fraquezas semelhantes, mas tem qualidades diferentes que outros não têm e que precisa ser valorizada. Diga, eu sou única. Diga, Deus me deu dons, presentes, para que eu possa exercê-los para a glória dele. Então nós precisamos nos valorizar e valorizar os dons que Deus colocou dentro de nós. E aí valorizar o amor, né? O amor aos dons de Deus, o amor ao equilíbrio, à moderação. A Bíblia diz que nós devemos fazer tudo com decência e ordem, com moderação, com equilíbrio, com domínio próprio. Então a gente tem que ter cuidado, né? Cuidado com o nosso temperamento, que às vezes a gente quer gritar, às vezes a gente quer esbravejar com o marido, com a esposa, com os filhos, com funcionários, com amigos. E aí a gente tem que entender, eu tenho domínio próprio. Diga, eu tenho o domínio próprio. E a outra palavra para encerrar foi que Paulo disse para Timóteo: portanto, não te envergonhe do testemunho do nosso Senhor Jesus, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das minhas aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então a gente não pode se envergonhar por pertencer ao Senhor Jesus. Tem gente que é agente secreto de Jesus, só é crente na igreja. Aí alguém de fora da igreja pergunta: tu é crente, fulano? Não, eu até se embola, né? Eu vou à igreja aos domingos. Eu frequento aquela igreja lá do pastor grandão. Eu gosto daquele povo daquela igreja lá que fica lá dentro dos matos. Esquece até o nome da igreja. Mas perde a sua identidade, tem medo. Então a gente precisa se assumir a nossa identidade como pertencentes ao Senhor e não ter vergonha dos perrengues que os nossos líderes espirituais passam por amor ao Senhor. Não ter. Isso eu vejo, né? Eu vejo que vocês são bem assumidos nesse aspecto, porque a igreja Shalom tem várias histórias de perrengues, né? Tem aquela história que a gente congregou lá, que era na lona, metade era a área e outra metade era a lona, e estava lá no frio a gente congregando, ainda convidando pessoas. Teve um período que a gente congregou aqui embaixo, que só tinha as 3 paredes, né? Não sei se cara é desse tempo, não é não. Que o pessoal invadia, entrava isso aqui e colocava o carro lá dentro, ia namorar dentro da igreja. Dentro do templo, né, gente? E aí era uma tenda, a gente deixava todas as coisas na nossa casa ali, e aí Nerazan armava a tenda só na hora do culto. E o povo vinha, não estava nem aí. Eu lembro que o pastor Santos um dia disse: vocês já congregaram em lugar bonito. A gente, é verdade, mas agora a gente está vivendo essa história. Teve um período que a gente não tinha banheiro aqui. Teve uma moça que falou, teve a coragem de falar pra gente: olha, eu tô saindo porque a igreja não tem um banheiro. Eu falei: minha irmã, você vai achar tantas igrejas aí com banheiro, a nossa não tem, o que é que a gente pode fazer? Foi embora. Então, a gente não pode ter vergonha dos perrengues que os nossos pastores passam por amor ao Evangelho do Senhor. Porque nós podemos passar por essas situações por amor a Cristo, mas o que importa é que vidas têm sido edificadas, abençoadas, salvas, transformadas, né, através da palavra de Deus. Eu me lembro que uma vez eu fui ministrar numa escola e uma moça admiradora do nosso ministério disse: olha, eles são maravilhosos. Aí com a gente lá em cima, né? Pregam uma palavra abençoadora, fala tão bem, tão bonito, tal. Agora eles congregam lá no fundo, assim, lá no fundo de um terreno. Ela, né, quis assim exaltar a gente, mas eu percebi o desprezo no final da frase. Então, assim, glória a Deus pela sua vida que está aqui por causa de Jesus. Amém? E que não tem se envergonhado dos desafios que nós, como igreja, temos passado. Já tivemos em situações piores. Eu me lembro, Thay,
e né, as mulheres que estão aqui sabem o quanto isso é difícil. Quando nós viemos para aqui, a gente passou a virada de um ano que não tinha cobertura e não tinha nem o contrapiso. E vocês me conhecem, né, irmãos? A pastora de vocês não quer sair do salto vaidosa, botei um vestido de renda. Kari, ouviu? O famoso vestido viu, tá aí? O vestido dos casamentos. E aí, meninas e meninos, quando eu andava aqui, era tanta coisa que agarrava assim na barra do meu vestido. História, gente. História, a gente tem muita história. Então, por que isso? É o evangelho, porque a gente está aqui por amor ao Senhor. Então isso é gratificante. A Bíblia diz que ninguém sofra perseguição, calúnia, né, por se meter na vida do outro, por roubar, por matar, né, por ser mentiroso, por ser caluniador. Não, mas como servos de Deus, se vocês sofrerem por causa disso, isso é glorioso, queridos. Vamos aplaudir o Senhor por isso? Pela sua vida, pela vida do Ministério Shalom. Nós não estamos aqui pelas cadeiras confortáveis, até porque a gente não tem. Nós não temos cadeiras confortáveis. Nós não estamos aqui pelo conforto. Nós estamos aqui por Cristo. E o Senhor tem nos honrado e Ele vai nos honrar muito mais. Amém? Então o Senhor nos salvou e nos chamou para uma santa vocação. Versículo 9. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Então, você está em Jesus, não tem a ver com nada que você fez, não. Porque você construiu uma casa bonita. Porque você construiu um nome na sociedade jaguaquara. Não tem nada a ver com isso. Porque os seus filhos são lindos mesmo, mas não tem nada a ver com isso. Porque eu sou inteligente, é inteligente mesmo, diga eu sou inteligente. Mas o Senhor não nos chamou por conta da nossa inteligência. Foi pela sua graça, para uma santa vocação. Não foi para qualquer coisa, foi para uma vocação santa, separada, mas foi por graça. Diga eu fui chamada pela graça de Deus. Então, se você ficar olhando o seu passado ou o seu presente, talvez você vai sempre se sentir uma pessoa indigna. Pastora, eu vou guardar esse dom. Eu sei que eu tenho esse dom mesmo, mas eu vou guardar, porque eu tenho um passado feio, viu? Meus irmãos, se o diabo querer te lembrar do teu passado, lembre para ele onde será o futuro dele, que será no lago de fogo e enxofre. Amém? Você já está perdoado, lavada no sangue de Jesus. A Bíblia diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas segundo a lei do Senhor, o Espírito. Se coloque de pé em nome de Jesus. Diga, eu sou amada de Deus, eu sou filho amado de Deus, eu sou perdoada. E diga os dons, ou o dom que o Senhor me deu, para eu exercer o ministério santo, da santa vocação, é fruto da graça de Deus. Não tem a ver com a sua família, não tem a ver com a sua família, tem a ver com a graça de Deus. Você foi agraciado com o Senhor. Diga para o seu irmão, o Senhor foi com a sua cara. O Senhor foi com a sua cara. O Senhor foi com a sua cara, meu filho. O Senhor foi com a nossa cara. Pastora, só tem um problema, mas eu estou caindo e levantando e caindo. O apóstolo Paulo disse, aquilo que eu quero fazer, eu não faço, o que eu não quero, eu acabo fazendo. Desperta o dom que há em ti. Não deixa esse dom adormecido não, meu irmão. Não deixa esse dom adormecido não. Eu quero lhe dizer, pelo toque das suas mãos, pessoas serão curadas. Quem crê aqui?
Pelo toque das suas mãos, pessoas serão curadas. Pastor, eu não mereço que Deus me... Não tem a ver com o seu merecimento. Tem a ver com a graça. Imagina se a salvação é fruto da graça. Quanto mais ser usado por Deus, é fruto da graça. Eu quero lhe dizer que através das palavras que sairão da sua boca, pessoas serão curadas emocionalmente, pessoas terão esperança. Eu me lembro de uma moça, só para finalizar aqui, eu me lembro de uma moça que, de uma certa condição financeira, que ela já tinha tentado engravidar várias vezes por inseminação artificial. E aí ficava, às vezes, até 4, 5, 6 meses e perdia o bebê. Não conseguia engravidar. E aí depois de 3 tentativas, ela estava desesperançosa. A Adriana me passou o caso para mim, uma moça de Tianguá, me passou o caso para mim. E eu comecei a ministrar as emoções dela. Ela estava quebrada emocionalmente. E eu comecei a dizer para ela, eu falei, minha amada, você não tem noção do quanto o Senhor quer realizar este sonho do seu coração. Mais interessado do que você em ser mãe está o Senhor em realizar esse sonho, porque o nome dele será exaltado. Aí ela escreveu um áudio e mandou para mim, pastora, quase chorando, ninguém nunca me falou assim, do jeito que a senhora está me falando. Eu falei, mas é verdade, o Senhor se alegra. Você não é mãe ainda, você não sabe, mas eu sou mãe, tenho 3 filhos. Eu me sinto extremamente realizada quando eu realizo um sonho de um filho meu. Imagina eu que sou humana, que sou falha. Agora imagina Deus. Você vai parir essa criança que está no seu ventre. Ela vai nascer de 9 meses. E aí nasceu Esté, a menina, a coisa mais linda, uma princesa, já está com quase 3 anos. Então Deus vai lhe usar. Apesar de você, Deus vai lhe usar. E as palavras que saírem da sua boca serão palavras de Deus, que vão levantar pessoas que estão caídas, pessoas que estão sem esperança. E eu quero lhe dizer que Deus vai começar a usar a sua boca para profetizar para as pessoas da sua família, sabe? É o lugar mais difícil para a gente exercitar os dons que Deus nos deu. Pois bem, Deus vai lhe usar para que você seja instrumento dele na sua casa, na vida dos seus filhos. Você é a pastora da sua casa, Ioná. Vocês são as pastoras da casa de vocês. Você é o pastor dos seus filhos. Nós somos as pastoras, os pastores da nossa casa. Profetas, depois de profetizar para os meus filhos, antes eles ouviram da minha boca. Você é isso, Deus lhe chamou para isso. Você tem esse dom, você tem essa habilidade. Então você será usado por Deus para curar os corações dos seus filhos, da sua mãe, dos seus irmãos. Então é uma fé que passa. É a fé que habitou em Lloyd, que foi transferida para Eunice e agora habita em Timóteo. É uma fé que é transferida. Diga para a pessoa que está ao seu lado, a fé que Deus lhe deu, que é um dom, não vai ficar adormecido não. Você vai usar. Olha, Deus vai usar tanto vocês no trabalho de vocês. Vocês aqui, ó. Deus vai usar vocês no trabalho de vocês. Deus vai usar. Vocês só precisam despertar. Não é o Senhor que vai despertar, não. É você que tem que despertar o dom que foi liberado sobre a sua vida. E as pessoas vão lhe procurar. Cari, minha filha, rapaz, tu tá com moral, viu? Aquilo que tu falou aconteceu igualzinho. Rapaz, que boca é essa? Falei, porque Deus usa a minha vida. Minha filha, tá pensando o quê?